Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da frente no conflito da Ucrânia. E hoje temos bastante coisa para comentar. Vamos falar sobre diversos avanços ao longo da linha de frente, especialmente na zona de Donetsk, onde os russos tentaram avançar com força. Depois, vamos abordar certa informação que tem a ver com as chamadas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é por meio da inscrição. Então, se você me acompanha com frequência, se gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu, clique nesse botão de inscrever-se. Seria uma ajuda tremenda para mim. Mas não vamos perder mais tempo. Vamos direto ao que interessa. A linha de contato. Como é de costume, vamos começar pelo sul, analisando os movimentos na parte inferior do mapa. E depois, seguiremos avançando em direção ao norte, até fechar o panorama. Como todos os movimentos relevantes estão concentrados em Donetsk, vamos permanecer focados nessa região. Começamos justo na zona onde Donetsk e Zaporizhia se encontram, um pouco mais ao norte, pois precisamos ir em direção às localidades de Novopil e de Selinepol. Nós já havíamos falado sobre Novopil e Selinepol há vários dias, mais de uma semana atrás, quando comentamos que as forças de ocupação russas haviam conseguido romper linhas nessa direção e capturar posições entre essas duas localidades. Durante as últimas horas, surgiram novas informações de várias fontes, apontando que os invasores russos tentaram avançar novamente e chegaram a ocupar algumas posições entre Selinepol e Novopil, capturando não apenas áreas abertas, mas também as primeiras ruas da localidade de Novopil pelo lado leste. No entanto, apesar disso, o exército ucraniano resistiu bravamente e está combatendo ferozmente para impedir que o inimigo consolide presença ali. Fica evidente que a Rússia mantém a intenção de capturar essas duas localidades para tentar continuar seu avanço ao longo desse setor da frente. Vamos um pouco mais ao nordeste agora, para falar sobre a localidade de Odratny. Já comentamos sobre Odratny recentemente, principalmente após a queda da pequena localidade de Bagatyr. Odratny fica um pouco mais ao leste e nordeste, e viu-se como as tropas russas começaram a se aproximar por sul e por leste. Durante as últimas horas, fontes relatam que as forças invasoras da Rússia conseguiram se infiltrar no leste de Odratny e também em direção ao sul, e que estariam agora dentro da localidade. Porém, como já mencionamos antes, Odratny é uma posição estratégica crucial para a defesa da Ucrânia. A captura total dessa localidade daria aos russos uma faixa de terreno relativamente aberta, especialmente em direção ao oeste. Mas as forças ucranianas estão defendendo com extrema coragem, realizando emboscadas, utilizando drones com precisão e destruindo blindados russos constantemente. A próxima posição importante nesse setor é Komar. E de Komar também já falamos muito nos últimos meses. Komar parece ser o próximo ponto defensivo robusto das forças ucranianas, além de Velika Novozilka. Relembrando, Velika Novozilka foi retomada com grande esforço pelas tropas russas, o que gerou uma certa desestabilização naquela parte da frente. Desde então, os russos tentaram avançar, mas a resistência ucraniana tem sido feroz e constante, tornando cada metro conquistado pelo inimigo um verdadeiro inferno. Os invasores já estão nas proximidades de Komar pelo sul, mas ainda há a localidade de Fedorivka, protegendo o flanco sul. Pelo leste, Odratny serve de escudo. Se Odratny cair totalmente, o flanco pode ficar mais exposto, mas apenas se os russos conseguirem atravessar esse campo aberto. Algo que não é simples, pois envolve distâncias longas e terreno descoberto, onde a artilharia ucraniana e os drones fazem estragos devastadores. Por isso é tão importante prestar atenção à batalha por Odratny. Se os russos conseguirem consolidar posições ali, poderão tentar se aproximar pelo leste de Komar, onde se espera uma nova batalha de grande importância. Avançando mais ao norte, há relatos de que os russos conseguiram ocupar certas posições nos arredores de Bordanivka. Segundo fontes como Suryak Maps, os avanços mais recentes teriam alcançado uma área de aproximadamente 8 km², permitindo às tropas invasoras expandirem sua zona de presença nesse setor. Contudo, mais uma vez, os defensores da Ucrânia estão contra-atacando,
buscando retomar posições e desgastar o inimigo com táticas de guerrilha e ataques de precisão. Mais ao norte, há informações importantes vindas também dos Yak Maps. As tropas russas conseguiram entrar na localidade de Nova Mikhailivka e capturar um trecho significativo dessa área. Há algum tempo, relatamos os avanços russos ao norte de Kostiantynivka, e os colocaram muito perto das localidades de Muravka e Nova Mikhailivka. Naquela época, já alertávamos que se os russos capturassem partes significativas dessas localidades, estariam muito próximos da fronteira com a região de Dnipropetrovsk, um objetivo simbólico de grande importância para o Kremlin. Agora parece que os invasores realmente conseguiram ocupar grande parte de Nova Mikhailivka, inclusive o setor norte da localidade, aproximando-se da tão mencionada fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk. Essa tentativa de cruzar para Dnipropetrovsk tem valor simbólico para os russos, que seguem obcecados em tentar tomar toda a região de Donetsk. No entanto, as forças ucranianas não apenas resistem, como realizam emboscadas, ataques noturnos, sabotagens e destruíram diversas colunas russas que tentavam avançar. Temos falado bastante sobre essa tentativa russa de penetrar na região de Dnipropetrovsk, inclusive com pequenos grupos de infiltração enviados para testar as defesas ucranianas. Mas nada até agora se consolidou de maneira relevante, pois a Ucrânia segue vigilante, monitorando cada movimento com inteligência avançada e coordenação eficaz. Durante as últimas horas, foram publicadas algumas imagens mostrando tropas russas próximas à fronteira com Dnipropetrovsk. Contudo, não está claro exatamente de que trecho da frente essas imagens vêm. Algumas fontes dizem que é em Nova Mikhailivka, enquanto outras afirmam que é mais ao sul, perto de Horykove ou Kostiantynivka. Fontes ucranianas contestam a veracidade das imagens e afirmam que essas tropas russas que apareceram nas fotos na fronteira foram rapidamente identificadas, atacadas por drones e artilharia de precisão, e sofreram baixas consideráveis. A publicação dessas imagens gerou muita discussão, mas a realidade é que cada avanço russo é respondido com força pela Ucrânia, que transforma cada metro de terra em um campo minado, repleto de resistência e coragem. Um grupo tenta tomar essas imagens e dizer que são muito importantes, enquanto outros tentam minimizá-las, dizendo que não são dali, que depois as tropas foram atacadas e assim por diante. Esse tipo de discussão surge repetidamente ao longo dessas imagens que, para ser honesto, nem sei se são tão relevantes assim. No entanto, o exército russo já está próximo dessa fronteira em vários pontos. Em certos locais, estão a apenas 1 ou 2 quilômetros de distância. Perto de Novo Mikhailivka, estão praticamente naquele setor. Portanto, não faz tanta diferença, além de poder dizer, claro, alcançaram Dnipropetrovsk. Mas, em termos reais, não há tanta relevância nisso tudo. Essa é, pelo menos, a minha opinião. Mas vamos continuar, porque temos que falar sobre o último avanço do dia de hoje. O exército russo conseguiu avançar em todo esse eixo de ataque, que tem se tornado muito relevante nos últimos meses. Esse avanço ocorre ao sul de Kostiantynivka. E qual foi esse último movimento? Bem, não tem relação direta com Novo Mikolaivka, nem com Urozaine, nem com aquelas localidades que temos acompanhado com tanta atenção recentemente. Tem mais a ver com os arredores de Nova Poltavka e de Novozelenka, onde o exército russo conseguiu capturar alguns poucos quilômetros quadrados ao noroeste de Novozelenka, ao norte de Nova Poltavka. Esse avanço, ainda que limitado, coloca os russos nas proximidades da localidade de Pivnishny, praticamente dentro da área dessa pequena localidade. Como já dissemos em outras ocasiões, o que está acontecendo aqui é que o exército russo está tentando avançar ao longo de uma estrada que eventualmente leva ao sul de Kostiantynivka. Os russos ainda estão bastante distantes da parte sul dessa cidade crucial, mas continuam tentando se aproximar por esse setor. O que também observamos recentemente é que, para continuar avançando por essa estrada, os russos estão tentando expandir sua zona de controle nos arredores dessa área. Provavelmente, para não sofrerem tanto com a pressão das forças armadas ucranianas, seja por meio da artilharia, seja por drones e assim por diante. Esses movimentos ao redor de Novoselenka, essa possível tentativa de capturar Pivnishny e Nova Poltavka,
parecem estar conectados com esse objetivo: garantir os flancos desse eixo de avanço do exército russo para conseguir continuar pressionando para o Nordeste e tentar se aproximar da área de Kostiantynivka sem sofrer maiores complicações, porque, como sabemos, criar um eixo de avanço muito estreito pode ser extremamente perigoso. Essas rotas podem ser atacadas de várias direções. Por isso, ao afastar um pouco as posições ucranianas desse possível eixo, capturando diferentes localidades para assegurar os flancos, os russos tentam consolidar esse corredor. E, de acordo com o que entendi, é exatamente isso que está por trás desse último movimento que foi relatado. Agora, vamos falar de uma informação muito relevante, relacionada às negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Nas últimas horas, Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, fez declarações que, embora não sejam exatamente surpreendentes, reafirmam a postura russa de maneira clara. Ele afirmou que não haverá uma espécie de cessar-fogo imediato. O que isso quer dizer? Durante os últimos tempos, vimos como a Ucrânia tem clamado por um cessar-fogo em seu território, pedindo uma pausa de 30 dias nos combates. Já se sabe que os russos não aceitam essa proposta. A posição da Ucrânia, assim como de vários líderes europeus, é clara. Um cessar-fogo deve ser o primeiro passo para iniciar as negociações de paz. Mas a Rússia insiste em rejeitar essa ideia. Reafirma com essas palavras de Lavrov que não aceitará cessar-fogo antes das negociações. Para Moscou, as negociações devem ocorrer primeiro e, se forem bem-sucedidas, então os combates cessam. Mas não haverá trégua para então negociar. Essa postura já era conhecida, mas volta a ser reafirmada agora de forma clara. Outra informação importante, que já comentamos brevemente anteriormente e que agora tem ganhado destaque na imprensa internacional, é a postura de Donald Trump em relação à guerra. Trump teria feito várias declarações a líderes europeus, nas quais expressa a ideia de que Putin acredita estar vencendo o conflito e, por essa razão, não quer negociar. Comentamos aqui várias vezes que isso não deveria ser uma surpresa. De fato, os russos têm conseguido avanços territoriais, ainda que lentos. No entanto, estão muito longe de seus objetivos principais. As 4 regiões que consideram parte da Federação Russa: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Apesar das pretensões russas, os avanços têm sido limitados e custosos. O exército ucraniano, com bravura e determinação, tem conseguido conter avanços em inúmeras frentes, impondo pesadas perdas ao inimigo. E, mesmo com as dificuldades de recursos, a Ucrânia continua se mantendo firme, apoiada pela solidariedade internacional e pela resistência heróica de seu povo. É possível afirmar que, no momento, os russos têm mais capacidade de recrutar soldados, mais capacidade de fabricar armamentos e abastecer suas tropas. E é por isso que estão conseguindo pequenas vitórias. Mas a situação é muito mais complexa. A economia russa está sofrendo cada vez mais com sanções e o isolamento internacional. Fontes ucranianas alertam: se os aliados da Ucrânia não intensificarem a pressão contra Moscou e não enviarem mais apoio a Kiev, a situação pode se tornar ainda mais difícil. Já dissemos muitas vezes, todos querem a paz. A questão é em que condições. Cada lado quer a paz em seus próprios termos, e os termos russos, como já sabemos, são inaceitáveis para a Ucrânia. As negociações atuais oferecem bem menos do que os russos exigem. Um exemplo é a proposta de congelar a linha de contato atual, algo que Moscou dificilmente aceitará. Pelo contrário, os russos acreditam estar em posição forte o suficiente para continuar pressionando e exigindo mais. Isso ajuda a entender o panorama atual, bem como as supostas declarações de Trump a líderes europeus. É algo evidente, lógico, e que se reflete em tudo o que temos visto nos últimos meses, e até nos últimos anos. Mas isso pode mudar. Se a economia russa colapsar de fato, sob pressão intensa, talvez os russos reconsiderem negociar sob outras condições. Por enquanto, embora em situação difícil, a economia da Rússia ainda não chegou ao ponto de ruptura. Ainda funciona o suficiente para manter a máquina de guerra em movimento. Por isso, novamente surge o papel essencial das sanções. E, especialmente, das novas sanções. Apesar de Trump ter falado em retomar o comércio com a Rússia, várias autoridades, não necessariamente do governo,
mas políticos do Partido Republicano têm falado abertamente em impor novas sanções se Moscou continuar recusando acordos de paz. Os Estados Unidos já perceberam que os russos não estão dispostos a negociar com base nas condições propostas até agora, e por isso estão considerando impor novas penalidades econômicas. Como temos comentado recentemente, essas sanções estão ganhando apoio, não apenas entre os democratas, mas também entre os republicanos. Por isso, é provável que vejamos novas medidas em breve. E então, veremos qual será o impacto disso sobre a capacidade da Rússia de continuar travando essa guerra brutal e injusta. Mas, independentemente de tudo, o que permanece inabalável é o espírito da resistência ucraniana. Um povo que luta não apenas pela sua liberdade, mas pela liberdade de toda a Europa, que os russos não necessariamente querem negociar com base nessas condições. Está sendo discutida a possibilidade de impor novas sanções, exatamente como já comentamos por aqui ao longo deste tempo. E parece que, em breve, elas serão debatidas. E, ao que tudo indica, essas sanções contam com bastante apoio, não apenas dentro do Partido Democrata, mas também entre os membros do Partido Republicano, o que indica que novas sanções contra a Rússia podem estar próximas de serem implementadas. E então veremos qual será o impacto dessas sanções sobre a capacidade da Rússia de continuar levando adiante essa guerra criminosa. O que está claro é que cada nova medida internacional enfraquece ainda mais o regime do Kremlin, que já enfrenta uma economia em declínio, perdas humanas gigantescas e uma resistência feroz do povo ucraniano. Mas, por hoje, isso foi tudo. Muito obrigado por assistir e tomara que nos vejamos novamente amanhã.